vamos nessa. Continua no princípio da universalidade, vocês viram a primeira seção, súmula 66 do STF, no que tange à instituição e cobrança dos tributos, não é necessária a prévia autorização orçamentária. Não foi recepcionado pelo texto da Constituição o princípio da anualidade tributária. Ok? Anualidade tributária, que você vai ver logo comigo, que é diferente, diverso de anualidade orçamentária, que se refere ao período de 12 meses, o período de duração do orçamento. Vamos lá para a segunda exceção. Veja no que se refere, no que tange a receitas e despesas operacionais ou de manutenções correntes de empresas públicas e sociedades de economia mista consideradas estatais independentes. As empresas estatais independentes são aquelas empresa pública ou sociedade de economia mista em que a União não entra com orçamento para custear as despesas de manutenção, por exemplo, as despesas de pessoal. A União não ajuda a custear estas despesas. Portanto, não é necessário, nesse caso, de empresas públicas e sociedades de economia mistas independentes, a previsão no orçamento dessas despesas. Isso é fundamental para a sua aprovação. Então, veja, tais como despesas de pessoal, que são as famosas despesas com manutenção, despesas com pagamento de água, luz e telefone. Então, quando a União não corrobora, não ajuda a custear essas despesas dessas chamadas empresas estatais independentes, essas despesas não são previstas no orçamento público, na lei orçamentária anual. São exemplos de empresas estatais independentes que constam tão somente no orçamento de investimento: Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Infraero. Já no caso de uma empresa estatal dependente, que recebe da União, para custeio de pessoal, manutenção, são exemplos de empresas estatais dependentes, a Conab, a Embrapa e a Radiobras. Nesse caso, deve existir previsão no orçamento, apenas das independentes que não é necessária a previsão. Vejamos outro princípio fundamental, princípio constitucional orçamentário, o princípio do orçamento bruto. Esclarece que alguns autores inserem este princípio no princípio da universalidade, isto é uma especificação, o princípio do orçamento bruto, do princípio da universalidade. Também está expresso no artigo 6º da Lei 4.320 de 64. Então você já viu, estudou aqui comigo o artigo 3º, que se refere às receitas, o artigo 4º, que se refere às despesas, e o artigo 6º, que fala a respeito do orçamento bruto. Todas as receitas e despesas constarão na lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, ou seja, valor total bruto. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento das que as deva receber. Parágrafo 2º do artigo 6º. Para cumprimento no disposto do parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Perceba que esse artigo 6º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, é importante a leitura porque é cobrado em prova objetiva na sua forma literal, na sua forma gramatical prevista na Lei 4.320 de 64. Em linguagem de gente, a regra acima quer dizer que a União, que arrecada, por exemplo, o imposto de renda e o IPI, deve colocar na sua estimativa de receita integral do seu orçamento ao lado das receitas e que a parte que constitucionalmente se destina aos estados, DF e municípios deve constar integralmente no orçamento ao lado das despesas. Não poderá, pois, a União colocar no seu orçamento apenas o valor líquido do imposto de renda e do IPI. O que quer dizer isso, meus amigos? Imposto de renda e IPI, ele é repartido constitucionalmente com os estados, os municípios e o DF.
Ou seja, são impostos de competência da União, mas a arrecadação desses impostos é repartida, é repassada para estados, municípios e DF. Então, a parte da receita total fica com a União, ele tem que colocar no valor total, no valor bruto. E a parte que é repassada, ele vai colocar como despesa, ok? Então, aqui na receita não se coloca o valor líquido, mas sim o valor bruto, o valor que ele recebeu total de imposto de renda e IPI. E no caso do repasse para o Estado, para o município e para o DF, vai se passar aquele valor a constar no orçamento como despesa, ok? Isso vai ocasionar uma maior transparência do orçamento. Princípio da unidade orçamentária. Está previsto aí no artigo 2º da 4.320. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Aqui, anualidade orçamentária. Veja, classicamente, esse princípio reflete a necessidade de administração ter apenas um orçamento. Todavia, contudo, porém, você viu que a lei orçamentária anual hoje, ela é dividida em 3 orçamentos. Né? Temos o orçamento de investimento, temos o orçamento da Seguridade Social, ok? E temos o orçamento fiscal. Então veja que com as novas disposições constitucionais, o princípio da unidade não pode mais ser entendido como orçamento único, uma vez que há previsão de 3 leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, e de 3 suborçamentos dentro da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que é o Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimento e Orçamento da Seguridade Social, como eu acabei de falar. Alguns autores chegam a afirmar que não mais existe o princípio, em face do novo panorama constitucional. Todavia, a doutrina majoritária compreende que houve alteração no conceito de universalidade, que passou a ser entendido como totalidade, necessidade de inclusão de 3 orçamentos, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, e compatibilidade entre estes orçamentos. Né? Então veja aí o princípio da universalidade, uma pergunta da prova discursiva de procurador do Estado de Goiás, pergunta se o princípio da unidade orçamentária foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Qual é a sua resposta? A resposta deveria ser que sim, foi recepcionado e, para se tornar compatível com a Constituição, há um novo entendimento, no sentido das compatibilidades entre o orçamento. Por exemplo, a Lei Orçamentária Anual tem que ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser compatível com o Plano Plurianual, ok? E no que tange além da compatibilidade entre os orçamentos, você também teria que especificar que a Lei Orçamentária Anual ela é subdividida em 3 orçamentos, mas isso não fere a unidade. Essa subdivisão entre orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social é apenas para concretizar uma maior transparência do orçamento à população. Então a resposta deveria ser nesse sentido, no sentido que o princípio foi recepcionado pela Constituição Federal, ok? Vejamos agora a famosa anualidade orçamentária. O postulado da periodicidade reclama a necessidade de um orçamento a cada período de 12 meses. Ou seja, anualidade orçamentária quer dizer orçamento a cada 12 meses. Já anualidade tributária quer dizer prévia autorização orçamentária para fins de criação do tributo. Anualidade tributária não foi recepcionado. Anualidade orçamentária, que é o período de 12 meses, foi recepcionado sim. Então, no Brasil, por determinação legal, o exercício financeiro coincide com o ano civil, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Contudo, nada obsta que seja alterado, assinalando outro período de 12 meses, isto é, a anualidade orçamentária está relacionada com o período
de 12 meses e não com o ano civil. Isso é importante, porque no Brasil não há uma maior variação do clima no que tange à atividade econômica. Por exemplo, existem países que o orçamento, né, na verdade, a vigência dessa anualidade, desse princípio, né, do exercício financeiro é apenas de 4 meses. O exercício financeiro é apenas de 4 meses, porque nos outros meses fica impossível de praticar a atividade econômica, seja por falta de luz, seja por causa do frio e assim por diante. Aqui no Brasil não temos estes tipos de problema climático. Então, coincide com o ano civil, é um período de 12 meses, mas nada obsta que se altere. Nada obsta que se altere, mas hoje está coincidindo. Nesse rumo, destacamos que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Ademais, né, dito isso, né, vamos voltar aqui, houve um pulo, né, a questão, vamos aqui. Tem algumas exceções, né? Algumas exceções ao princípio da anualidade orçamentária. Primeiro, a respeito dos créditos especiais, que são os destinados a despesas para a qual não haja dotação orçamentária. Existe aí uma diferença entre crédito especial e crédito suplementar. O suplementar é para um reforço orçamentário. O especial é quando não há previsão para aquele tipo de despesa. Ok? Já o crédito extraordinário, como você já bem viu, é o crédito que serve para despesa extraordinária, para fins de calamidade pública, comoção interna ou guerra. Repetindo, especial reforço. Especial, não há previsão no orçamento para aquela despesa, ou seja, não há qualquer tipo de previsão. Crédito suplementar, reforço. Já existia previsão orçamentária para aquela despesa, mas ela era insuficiente. E extraordinário para fins de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Veja que apenas o especial e o extraordinário é passível de se superar o período de 12 meses. Então, são os créditos que são reabertos e incorporados via decreto ao exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 167, parágrafo 2º da Constituição, que diz: os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Em outras palavras, é importante você saber que o crédito especial e o crédito extraordinário pode ter vigência superior a um único exercício financeiro, no caso de ele ser aberto a partir do mês de setembro. Então, se ele é aberto no mês de setembro, outubro, novembro ou dezembro, ele pode ser aberto no ano seguinte, no que tange a sua sobra, né? No que se refere ao seu saldo. Ok? Por exemplo, os créditos da Lei Orçamentária Anual e créditos suplementares, vigência sempre dentro do exercício financeiro que coincide com o ano civil, sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Já os créditos especiais extraordinários, cujo ato de autorização tenha sido promulgado, como eu falei, entre 1º de setembro e 31 de dezembro, vigência até o fim do exercício seguinte ao dar autorização, no caso de saldo. Para concluir aqui, pessoal, uma questão de concurso sobre os créditos adicionais, é correto afirmar: o crédito suplementar pode ter vigência superior ao exercício financeiro em que foi aberto. Falso, você viu que não pode. Os créditos extraordinários somente podem ser abertos por lei. Falso, você já viu aqui que o extraordinário pode ser aberto por medida provisória. C. A Lei Orçamentária Anual pode trazer autorização para abertura de crédito suplementar até certo limite, desde que
obedecidas as exigências legais para tanto. Quando existe dotação orçamentária insuficiente para cobrir uma despesa, deve ser aberto crédito especial. Falso. Crédito especial é quando não há dotação orçamentária. Aqui seria suplementar. Letra E. A abertura de crédito suplementar somente terá lugar se houver superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício anterior, hipótese em que a lei orçamentária anual já fará a reserva desse superávit para créditos suplementares. Resposta correta, letra C. A lei orçamentária anual pode trazer autorização para abertura de crédito suplementar até certo limite, desde que obedecidas as exigências legais, quais sejam dentro de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sempre lembrando que o suplementar é para reforçar o caixa. Era isso, como, por exemplo, para concluir essa unidade, os estádios de futebol da Copa do Mundo de 2014. Todos tiveram crédito suplementar, ou seja, previsão de 300 milhões foi para 600 milhões, previsão de 1 bilhão e 200 foi para 2 bilhões, ou seja, o suplementar atuou aí para reforçar o caixa. Já o especial é quando não há qualquer tipo de previsão. Ok? Um abraço.